Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da TV Manaim, emissora da Igreja Cristã Maranata. Hoje estamos aqui no segundo episódio do programa Diaconato. Vocês são muito bem-vindos conosco a assistir esse programa, que tem sido para nós muito importante, que fala do serviço do diaconato. Estão conosco aqui à mesa o pastor Jonas Siqueira. A paz do Senhor Jesus, Marcelo, Macedo, a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus a todos que estão participando conosco neste momento. Pastor Henry Macedo. Paz do Senhor, pastor Marcelo, paz do Senhor, pastor Jonas e a todos aqueles que nos acompanham pela TV Manaim. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Hoje nós teremos aqui um item muito importante que está à luz da palavra de Deus, que fala sobre os requisitos. Como, de que forma o Senhor, ele chamou os primeiros diáconos, como que o Senhor, assim, podemos dizer, como que o Senhor determinou que esses diáconos, eles fossem apresentados, como que eles surgiram, de que forma que o Senhor ali, ele levou, direcionado aos servos de Deus para que fossem separados. Quais seriam esses requisitos? O pastor Henry Macedo vai fazer uma pequena introdução lendo a palavra de Deus. Amém. Gostaríamos de deixar aqui para embasar o nosso comentário, o texto está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, o versículo de número 3, que diz assim: Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então o Senhor, ele faz ali, deixa como pré-requisito 3 pontos importantes, né? Primeiro, tinha que ser varões do meio, pessoas que têm a vivência espiritual, como já falamos no episódio anterior do nosso programa. Precisam ser pessoas do meio, do nosso ambiente, não são pessoas externas, mas pessoas do nosso ambiente espiritual. Pessoas de boa reputação, homens não dados a falatórios, homens de postura, servos de Deus, que referências no meio do rebanho. Depois ele diz, homens cheios do Espírito Santo, porque para conduzir o povo de Deus, para cuidar do povo de Deus, é necessário ser cheio do Espírito Santo, porque a obra do Senhor, ela é conduzida pelo Espírito Santo, e precisa ser separado homens que tenham os seus ouvidos sensíveis à voz do Senhor. Como falamos no programa anterior, naquele momento havia muita gente no pós-Pentecostes, então aquilo ali pode ter gerado muita dúvida. A palavra fala ali, inclusive cita alguns grupos, né? Então, os homens separados naquele momento precisavam ter uma vivência espiritual para poder fazer esses esclarecimentos, além do cuidado daqueles que tinham as suas necessidades. Precisavam fazer os esclarecimentos sobre a doutrina que os apóstolos iniciavam ali a aplicação dela. E depois ele faz uma outra qualificação, que é homens sábios, né? Cheio de sabedoria. Sabedoria para lidar com os assuntos do Senhor, com os assuntos da obra, onde a razão do homem ela fica sucumbida pela operação do Espírito Santo. Homens que têm sabedoria para lidar com os assuntos mais diversos e saber reconhecer quais são os seus limites. Porque o diácono, ele tem um limite. Ele é o ajudador, ele é auxiliar do ministério no meio do rebanho, né? Interessante a gente fazer uma observação também, lá na carta, na 1 Timóteo, capítulo 3, lá no versículo 6, diz o seguinte: não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então, o que é neófito? Novo, né? Neonatal, de novo. Então, planta nova. Então, ele tem que ter uma experiência, ele tem que ter uma maturidade, né, na obra. E não pode ser uma pessoa nova que não tem uma experiência, não tem uma bagagem, né, uma estrutura espiritual, estrutura doutrinária, né? Um outro detalhe também que foi comentado aqui é que é tirado do meio, né? Não é de outro. Um detalhe que a gente precisa, um importante, que depois faz um comentário até, Marcelo, acerca do diácono local.
porque ele é local, ele precisa conhecer o rebanho, ele precisa conhecer aqueles que estão ali. Então, por isso que a gente trata às vezes isso aí, né, como o diaconato, a função dele é local, né, não é qual o ministério ele está à disposição, ele vai para qualquer ponto. Agora o diácono, ele exerce a sua função na igreja local. Então esse ponto aqui que é importante também. A boa reputação já foi comentado aqui até muito bem, mas há um versículo também lá na segunda carta a Timóteo 2,4, né, que diz o seguinte: para não se embaraçar com as coisas dessa vida, né, que às vezes se embaraça, né, e às vezes esse embaraço está relacionado muito, né, à questão financeira, entendeu? Então é bom lembrar que o Senhor não proíbe ter os valores, não proíbe ter dinheiro, né? O Senhor diz para não amá-lo. Lembrar essa boa reputação aí, que ele tem que ser um homem de referência. Você imagina, você é um diácono, você chega para uma senhorinha, vamos lá, essa boa reputação, então vamos falar aqui. Chega para uma senhorinha e fala: estou precisando de um dinheiro emprestado, você pode me emprestar um dinheiro? E pega lá um dinheiro lá da senhora, com certeza ela vai se sentir constrangida, não é? Porque é um diácono, uma pessoa diante dela de autoridade, ela vai se sentir constrangida e vai: não, vou te prestar o dinheiro, daqui a pouco o camarada não paga. Não é? Aí como fica a reputação desse companheiro diante dela, e não só diante dela, mas diante da igreja. Por isso que o início aqui vocês falaram, é muito importante, foi enfatizado aqui, que não pode ser neófito, não pode ser uma pessoa que entrou na igreja agora, se converteu, uma planta nova. Não pode ser. Tem que ser um homem já experimentado, não é? Experimentado. Um homem que foi batizado com o Espírito Santo, que está vivendo, que viveu as experiências. E uma coisa muito importante, provado. É muito importante que o obreiro ele saiba o que é uma prova, ele tem que saber. Porque ele vai também receber pessoas que vão estar vivendo provas, e ele precisa ter uma palavra. Se aquele companheiro não passou por uma prova, ele não tem como aconselhar, não é? Agora, a boa reputação é muito importante. O seu testemunho, seu caráter, a sua personalidade, aquela pessoa que quando chega as pessoas, essa pessoa ela tem uma boa reputação. Não só dentro da igreja, é importante enfatizar isso. O diaconato não está ali só dentro daquela igreja, não. Às vezes você está no seu local de trabalho, como é que está a sua reputação ali, diante dos seus colegas de trabalho? Quando você chega, não é? Quando você chega, as pessoas elas sentem alguma coisa diferente, elas estão vendo que você é diferente, que você é luz ali. Isso é importante, a sua boa reputação, não é? Você é um homem de palavra. Diácono tem que ser um homem de palavra. Isso é importante. Exatamente, pastor. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 5, verso 18, ele diz assim: não se embriague com o vinho, antes sede cheios do Espírito Santo. Por isso que o diácono precisa ser cheio do Espírito Santo. Para você dar um bom testemunho, como já comentado aqui pelos companheiros, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você não pode ter vida com dupla jornada, né? Vida dupla, né? Mas você tem que ser a mesma pessoa, né? Sua postura tem que ser a mesma dentro do ambiente religioso, ali dentro da igreja, assim como no seu local de trabalho, no seu ambiente familiar. O diácono, ele é um homem de referência dentro da igreja, então de referência espiritual dentro da igreja. Então ele precisa ser um homem de testemunho, um homem experimentado, como já bem disse aqui o pastor Marcelo, um homem com vivência espiritual, provado pelo Senhor, porque às vezes o irmão, o neófito que chega, ele vem cheio de dúvidas, cheio de necessidades, carentes de ouvir uma palavra, ouvir um aconselhamento, e o pastor às vezes não tem braço, não consegue alcançar todos esses irmãos que estão dentro de uma igreja, ou mesmo os visitantes, né? Quantas vezes recebemos dentro dos nossos templos os visitantes cheios de dúvidas. Ao final do culto, a gente sabe, se você tem alguma dúvida a respeito da palavra, a respeito do culto, permaneça aí que a gente vai te assistir. E às vezes os visitantes eles nos abordam com algumas perguntas. Se o diácono ele não tem essa vivência do meio, ele não consegue elucidar tudo aquilo que precisa para os nossos visitantes, para os nossos irmãos. Uma coisa interessante aqui, irmãos, que
é o momento que nós estamos vivendo, né? Porque cheios do Espírito Santo. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, se o diácono não estiver cheio do Espírito Santo, ele não tem como, nós não temos como dar um passo, porque nós dependemos tudo do Espírito Santo. O Espírito Santo, né? Interessante, né? É aquela orientação, o Espírito Santo tomou a frente, ele tomou a direção, né? Então, o que fazer, né? Hoje, no nosso ministério, no nosso diaconato? Vida no altar, né? Oração, buscar aquilo que o Espírito Santo tem a revelar. E quando você está cheio do Espírito Santo, né? Eu lembro muito de Estevão, né? Primeiro diácono, a palavra diz o seguinte: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, um homem cheio do Espírito Santo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Então, olha só, o que a palavra fala? Duas características aqui importantes dele, né, Jonas? Isso aí. Que coisa extraordinária. Então, o servo tem que ser cheio do Espírito Santo. Agora, uma coisa muito importante é a sensibilidade ao Espírito Santo. Eu acho que cada um de nós aqui já passamos por experiências às vezes alguém cobra alguma coisa, porque fulano está assim, o pastor não vai tomar uma atitude, o diácono não vai tomar uma atitude. Tem pessoas assim que querem que as coisas sejam tomadas de uma forma muito rápida, não é? Mas uma coisa que nós aprendemos, o homem cheio do racional, né? Exatamente, de sabedoria, ele não vai agir pela sua razão, pelo impulso, ao contrário. Se ele tem o Espírito Santo vai tocar no coração dele e na hora certa ele vai tratar o assunto daquilo que o Espírito Santo está dizendo que é aquele momento. Então, por isso que é importante a sensibilidade do Espírito Santo e agir com sabedoria, né? Isso é muito importante. É outro item aqui que nós vamos entrar, você já pode até, né, entrar sobre esse item aqui que é muito importante também. O diácono tem que ter sabedoria, não pode agir da sua cabeça. Isso. Não é? A sabedoria no trato, né? Às vezes, né, o cidadão tem muito, usa alguns dons espirituais, mas não tem sabedoria. Esses dias um acontecimento, né? A pessoa fez um períodozinho, né, num culto, só deu um dom espiritual, ele saiu, você de calça tal, de cor tal, né? Aí expôs a pessoa, né? Diz então, a sabedoria, né, ela põe as coisas no seu devido lugar, né? É tardio em falar, né? Vai aguardar o momento certo, né? O conselho sabe se posicionar diante de situações, né, em que precisa de estar cheio do Espírito Santo para discernir, né, que isso aqui não é para mim, isso aqui eu vou levar ao ministério, né, isso aqui é governo. A gente lembra muito daquela passagem quando Saul queria matar Davi, né, e de repente encontraram ele, né, um dos valentes foi até Davi e pediu para se arremeter contra ele, para matar. Davi deu um conselho, só não faça isso. Eu acho que foi Abisai, né? Então não faça isso, né? Então ele preservou, ele foi ao governo, ele teve sabedoria, ele não se precipitou, não agiu na razão. Na razão era para matar, mas ele não foi na razão. Ele foi ao governo, ele foi ali, podemos dizer, ao pastor, e ele foi preservado, porque certamente viria um juízo sobre ele ali. Então, a sabedoria, né, cheia do Espírito Santo, não são coisas que elas andam juntas, né? E eu não diria, a gente está falando do diaconato, mas é a vida nossa, né, como servos de Deus, como ministério, como diáconos, né, nessa hora que nós estamos vivendo, para que, né, o Espírito Santo possa agir na vida da igreja. É o que a palavra em Tiago 1,5 diz, né? Se alguém de vós tem falta de sabedoria, o que você vai fazer? Peça a Deus. Peça a Deus. Então, peça a Deus. Salomão, o que ele pediu a Deus? Sabedoria. Deus deu a ele toda a oportunidade, ele pediu o que ele quisesse. Ele pediu o quê? Sabedoria. Então, nós temos que ter sabedoria. Sabedoria em relação à prudência, a equilíbrio, a não se precipitar, não é? Agora, muito, a gente está falando de diácono, não é? Então,
é muito bom a gente também falar até da própria esposa do diácono. Não é? A esposa do diácono também, ela precisa ser uma referência, não é? Ela precisa ser uma referência de bom testemunho, não é só ele, mas ela também. Ela precisa ser aquela companheira, aquela ajudadora, ela tem que ser honesta. Tem que ser espiritual, né, pastor Marcelo? Espiritual, não maldizente, sóbria em tudo, não é? Fiel em tudo e sempre ao lado do seu companheiro. O bom diácono deve ser um homem sensível à dor das ovelhas, do rebanho, né? Ter ouvido espiritual. A gente percebe, dentro desse seu comentário aqui, pastor Marcelo, por exemplo, às vezes o diácono está lá na casa dele e em algum momento uma senhora, uma jovem, pode ligar e pedir para que ele vá até a sua residência fazer uma assistência. O diácono, prudentemente, por isso que a esposa tem que ser uma serva espiritual, uma mulher espiritual. Prudentemente, ele tem que pegar sua companheira para ir fazer aquela assistência de modo que ele não fique exposto e nem deixe aquela irmã, seja senhora, seja uma jovem, vulnerável também a essa assistência. Então, o diácono ele precisa ter sabedoria para lidar com os assuntos. Salomão ele pede sabedoria para cuidar do povo, não é? Para cuidar do povo de Deus, você tem que lidar com a sabedoria, não é sabedoria, como diz o jargão popular, sagacidade humana, mas é a sabedoria espiritual. Exatamente. É a sabedoria que está subordinada à ação do Espírito Santo, a sabedoria do homem subordinada à ação do Espírito Santo. Então, assim, e isso não tem como dissociar, como diz o pastor Jonas aqui, dissociar daquilo que é ser um homem cheio do Espírito Santo de sabedoria. Porque você só consegue exercer isso, essa sabedoria espiritual, se você for um homem cheio do Espírito Santo, porque você tem um ouvido, como bem disse aqui o pastor Marcelo, um homem com ouvido sensível à voz do Espírito Santo. O diácono precisa ter essa sensibilidade e sabedoria no trato com as coisas que o Senhor lhe tem conferido. E lembrando aqui, Marcelo, só você fez um comentário das esposas, lembrando que a esposa do diácono não é diaconisa. Isso, né? É importante falar isso. O serviço diaconal é exclusivamente para o varão, é igual ao ministério. Né? Então, quando a palavra fala assim, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação. Então, o serviço diaconal, né, é para o varão, né, o seu separou, né, biblicamente, embasado na palavra, né, são os varões, né, não são as irmãs. Então, não são a irmã diaconisa, não. Né? É claro que as nossas irmãs elas fazem uma diferença muito grande na obra, né, no trato, no trabalho com as crianças, adolescentes, com os jovens, né, o trabalho nos cuidados, as irmãs assim, são um trabalho assim, diferenciado, né, na obra, e elas fazem a diferença mesmo, né, no crescimento, na oração, no conselho. Quantos pastores, né, que foram instruídos por irmãs, né, hoje pastores, quando crianças, as irmãs aconselharam, e às vezes você vê o testemunho, você vai, aquela foi minha professora, né, de adolescente, de intermediário. Então, o valor delas é muito grande. Porém, né, o serviço do diaconato é para o varão. Exatamente. Isso é muito importante enfatizar, não é? Só fazer uma ponderação rápida aqui. O diácono, não sei se o pastor Jonas citou aqui sobre a questão lá de um homem cheio de boa vontade, né? Abisai, cheio de boa vontade. Às vezes o diácono, ele precipitadamente, pode ser uma pessoa muito cheia de boa vontade, mas se agir de forma precipitada, o juízo pode vir. Se agisse ali conforme era o entendimento de Abisai, o juízo, por certo, viria sobre ele, né? Porque ele não tinha competência para tratar aquele assunto. Às vezes o diácono precipitadamente toma decisões que podem trazer prejuízo espiritual para ele. Então o diácono precisa entender quais são os seus limites dentro do exercício do diaconato, né? É muito importante para não trazer prejuízo para ele e nem ao corpo, sobretudo. Amém. Estamos aqui chegando ao final de mais um episódio Diaconato. Agradecemos aqui de vocês estarem participando conosco desse programa maravilhoso.
desse tema tão importante e tão aplicado na nossa vida, na vida da igreja, de todos, que é o exercício do diaconato. Nós agradecemos aqui as participações, queremos saudar a todos com a paz do Senhor, aos nossos companheiros à mesa também, a paz do Senhor, e vamos estar no outro episódio juntos novamente falando desse tema tão importante que é o diaconato. Abraço a todos, a paz do Senhor.